Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? No vídeo de hoje a gente vai estar andando aí pelo orquidário, vou estar mostrando algumas plantas para vocês, né? E falando aí um pouquinho, dando várias dicas. Então, se você tá com alguma dúvida, assiste o vídeo de hoje, né? Por mais que a gente vai estar dando algumas dicas aí mistas, vamos dizer assim, né? Mas vai estar bem legal. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí muitas pessoas, né? Então vamos lá, para começar a mostrar alguns desenvolvimentos, né, e falar um pouquinho sobre enraizamento de orquídea quando vocês plantam em tronco. Uma planta que estava sendo cultivada em um vaso, né, em substrato, e você pega e passa para o tronco. É super normal acontecer de secar todas as raízes. Muita gente me manda mensagem, né, perguntando, com medo da planta morrer, porque eu replantei e secou as raízes, a planta vai morrer. O que que eu faço? Gente, quando você muda uma planta de cultivo, vamos dizer assim, né? Tava no vasinho, igual essa aqui. Inclusive, olha o enraizamento, que coisa mais linda que tá, né? A planta, quando ela tá sendo cultivada no vasinho, ela tem uma certa quantidade de umidade aqui dentro, né? As raízes não ficam expostas na ventilação, não ficam expostas aí na luminosidade, no sol e tudo mais. Então, a partir do momento que você tira ela daqui, você já vai danificar um pouquinho as raízes, entendeu? E aí você passa para o tronco. Então vai mudar drasticamente, né? Vamos dizer assim, o ambiente que a planta estava, vai mudar drasticamente a umidade. Então é super normal acontecer de quando você passar uma orquídea para o tronco, seja ela qual for, secar as raízes velhas, mas nem por isso é para cortar as raízes não, tá? Porque essas raizinhas que ficam aqui, elas vão ajudar aí em uma certa umidade, né? E vai servir de suporte para as novas raizinhas. Que suporte é esse? Vocês podem observar que as novas raízes, elas vão seguir as raizinhas antigas, tá vendo? Que elas estão aqui entrelaçando nas raízes velhas. Por que que elas estão fazendo isso? Porque essas raízes secas, essas raízes antigas aí, elas mantêm uma certa umidade, entendeu? E essa umidade vai ajudar essas raizinhas a crescerem e a reidratar a planta. Tá? Então, quando acontecer isso, você for replantar é normal. Aconteceu com essa catleia, esse oncidiumzinho aqui também, vocês podem ver que tá tudo sequinho as raízes e ele tá emitindo brotinho e raizinha nova. Então é por isso que a gente fala que é muito importante quando você for plantar uma orquídea, ela tá brotando ou enraizando, porque as raízes velhas vão secar, elas vão, né, se danificar, e aí, como ela já está emitindo brotação nova ou raízes novas, ela já vai recuperar isso antes mesmo que ela se debilite muito. Então vocês podem ver, ela desidrata um pouquinho, olha só os bulbozinhos, mas nada preocupante, não é nenhuma desidratação que vai acabar matando a planta nem nada do tipo, né? Então, os iniciantes aí não se preocupem com essas coisas, tá? Não fiquem, vamos dizer assim, muito em cima esperando resultado rápido, porque cultivo de orquídea é ter paciência, né? Cultivar orquídea ajuda você a cultivar sua paciência, vamos dizer assim. Então, é um cultivo bem legal, bem calmo, que você vai ter que esperar aí para ver resultados. Então, vocês podem ver. Replantei e esperei, ela tá brotando. Essa aqui é a mesma coisa, ó. Olha o enraizamento, que gracinha. Tá vendo? Tá enraizando super bem. Essa encíclia, olha que enraizamento incrível. Essa encíclia, às vezes as pessoas plantam orquídea e tá acostumada com aquelas pontinhas de raízes verdes, né, e tudo mais. Existem algumas orquídeas que as pontas das raízes são roxas, tá? Então isso aqui não tá queimado, ela não tá queimando a raiz, não tá morrendo. É porque a característica dela ter essas pontinhas roxinhas, tá? Então não se preocupe. Vocês podem ver, plantei ela aqui, ela emitiu brotação, era uma plantinha que estava um pouquinho debilitada, emitiu brotação e está enraizando, né? Essa aqui, inclusive, não tinha nem raizinha antiga. Tá enraizando aí. Tem essas outras aqui que eu plantei, ó. Se eu fosse uma pessoa que ficasse olhando sempre elas, eu já teria tirado elas daqui e plantado de um outro jeito. Porque já tem um bom tempo que eu coloquei elas aqui e mesmo emitindo broto novo, igual vocês estão vendo aqui, não enraizava de jeito nenhum. O que que eu fiz? Eu deixei a planta se acostumar, eu deixei a planta se adaptar, né, no novo ambiente. E olha só o que que eu fui olhar aqui hoje, olha ali, tá vendo? Raiz nova. Então a planta, ela demora um pouquinho às vezes, mas ela vai se adaptar,
tá bom? Evitem de ficar plantando a orquídea no lugar, tira e planta no outro. Planta no lugar, tira e planta no outro. Isso aí você vai debilitar a planta, você vai deixar a planta cada vez mais desidratada, estressada e pode até ser que a planta acabe morrendo, tá? Então, assim, uma mensagem bem importante aí para vocês que eu já até fiz em um vídeo passado é ter paciência, né? Olha um outro exemplo. Eu tenho esse dendrobium aqui, ó, Dendrobium plicatili, né? Plantei ele aqui só a batatinha, na verdade, né? Só os bulbos aí mesmo. Ele é um dendrobium diferente, o crescimento dele é interessante, vocês podem ver, né? Vai saindo um bulbo após o outro. E a planta não ia para frente. Sempre tava com essas duas folhinhas aqui, mas nada de ir para frente, né? E eu pensei várias vezes em tirar ele daqui, né, em tentar plantar de outro jeito, mas mantive o plantio, fiquei firme aí, falei assim, vamos ver, né, o que vai acontecer. Então, olha só para vocês verem, depois de um tempo, demorou alguns meses, mas ó, depois de um tempo, olha os bulbozinhos, né, os brotinhos aí que ele emitiu, que coisinha mais linda. Então, assim, planta a orquídea no lugar, planta certinho, planta direitinho, para não precisar ficar tirando, para não precisar ficar arrumando, né? Plantou ali, espera no mínimo um ano para você ver se ela está indo para frente, para você pensar em tirar ela do local, porque elas não gostam que mexe demais, tá? Inclusive, quando vocês escolheram um lugar assim no orquidário para colocar elas, não fiquem tirando e colocando no outro. Ah, eu coloco essa semana aqui, semana que vem eu coloco desse outro lado. Evitem fazer isso, porque mudanças mínimas iguais essas, elas ainda sentem, tá? Então tomem cuidado aí em relação a isso. Queria falar também um pouquinho em relação a fungo. Esse bulbophyllum aqui, ele foi atacado por podridão negra e ele começou a apodrecer todos os brotos. Então ele apodreceu os brotos, né? E praticamente começou a secar as raízes. Eu não sei se está dando para vocês verem. Aí ele começou a desidratar. Olha os bulbos, tá vendo? Começou a murchar os bulbos tudinho. Eu pensei, o que que eu faço? Eu tirei ele do local dele para não ficar muito próximo dos outros, tanto é que eu coloquei ele até abaixo dessa plantinha aqui, né? Porque ele ficava ali no meio daqueles ali. Aí eu coloquei ele aqui, continuei cuidando dele certinho, cortei os brotos, né, as partes que estavam afetadas, por isso que é importante vocês olharem no início, quando é podridão negra, essas coisas, né. Cortei os brotinhos, deixei ele aqui, mesmo achando que ele ia morrer, que eu realmente achei que ele ia morrer, eu larguei ele aí, né, e continuei cuidando, adubando e regando ele normalmente. Aí eu tava olhando aqui, olha só, o tanto de brotinho novo que ele tá emitindo, tá vendo? Ali tem mais um, lá atrás, ó, tem mais outro saindo, eu não sei se está dando para ver aí. Aqui outro. Então a planta se recuperou sozinha. Eu apenas tirei a parte que estava afetada, né? Tirei a parte que estava aí danificada e continuei cuidando dela sem tirar ela do lugar, porque se eu tivesse tirado ela do vaso, né, às vezes ela não teria sobrevivido, porque começou a desidratar, né? E começou a ser atacada por fungo. Então a planta fica fraca, a planta gasta energia para isso, entendeu? E aí eu deixei ela quietinha no cantinho dela, só tirei ela de perto das outras ali e ela está se recuperando aí normalmente, né? Nesse caso de podridão negra, essas coisas, vocês, às vezes, quando for no início, igual esse caso aqui, não precisa tirar do vaso, né? Pode deixar, pode continuar cuidando, só que evita a umidade demais, porque a podridão negra, ela acontece devido ao excesso de umidade, tá bom? Outro exemplo aqui para vocês verem, eu tô aqui com esse Angraé, com inclusive a haste floral dele, a primeira floração dele, tô super animado e ansioso para ver ele florir. E aqui tem um exemplo de ele apenas secou o broto, ele apenas, né, vamos dizer assim, descartou esse brotinho que ele estava emitindo. Então, ele estava brotando, né, a planta se desenvolvendo bem, e ele foi atacado por fungo quando ele chegou aqui, eu consegui, né, salvar ele, inclusive as folhas dele tão lindas agora, se recuperou super bem, e aí ele emitiu um brotinho aqui. Eu até pensei que era uma haste floral, ele emitiu um brotinho aqui e essa hastezinha ali. Esse daqui começou a desenvolver algumas folhinhas e apodreceu, secou, né? E aí o que que eu fiz? Eu diminuí um pouquinho a umidade dele e nem tirei, deixei ele para ver o que que ia acontecer, né? E aí eu fui deixando ele quietinho aqui, né, observando. Quando eu molhava ele, evitei de molhar as folhas para, né, se for podridão, alguma coisa não vir para o broto principal dele e acabar matando. Então eu simplesmente regava o substrato com as raízes. Inclusive até algumas raízes secaram, vocês podem observar aí, né? E fazendo isso, não progrediu, eu não precisei cortar, né, a planta, não precisei abrir uma parte da planta aqui que
pode ser porta de entrada para outros fungos, né? E a planta acabou simplesmente descartando esse broto. Então, às vezes, gente, a planta pode estar apodrecendo, né? Sendo atacada por podridão negra, geralmente nessas orquídeas aqui. Só que quando é vanda, essas plantas assim, e elas emitem esses brotinhos e às vezes secam, pode ser a própria planta mãe que descartou o broto, entendeu? Então, no caso dele aqui, ele descartou esse brotinho para desenvolver essa haste, né? Então, isso aqui não foi fungo, não foi nada. E aí, se fosse, às vezes, uma pessoa que está iniciando e tudo mais, vinha aqui, cortava a planta tudo, arrancava a planta do vaso. Então, tenham calma, tá? Em relação ao cultivo delas. Fungo só vai matar a sua planta se ele crescer rápido demais. De um dia para o outro, a mancha aumentar muito, entendeu? Então, muitas das vezes, o pessoal perde a orquídea por não ter simplesmente paciência, né? Olha só um outro exemplo do que a gente falou no início do vídeo. Secou todas as raizinhas e olha só o desenvolvimento das novas. Tá vendo? Então, simplesmente é isso. Eu acho que é uma coisa bem interessante falar isso para vocês, né? Quando vocês mudam também drasticamente o substrato, as minhas estavam acostumadas no carvão. Eu tentei plantar essa aqui, né, na argila expandida. Foi uma plantinha que demorou um tempinho, ela ficou um tempo parada, ela ficou um tempo sem desenvolver, desidratou um pouco, entendeu? Mas depois de alguns meses, ela se desenvolvendo aqui e se acostumando com o novo substrato, ela enraizou, se reidratou e está emitindo brotos novos, tá vendo aí? Então, se você fez um plantio recentemente, se você está testando algum tipo de plantio e tudo mais, e a planta começou a desidratar, a planta começou a amarelar e cair folhas, porque nesse caso aqui caiu quase todas as folhas, espera, aguarda que a planta está apenas se recuperando, não, vamos dizer assim, a planta está apenas se adaptando no novo ambiente, no novo plantio. Né, ela está se adaptando aí ao substrato novo que você usou, ao plantio novo que você usou. E para ela se adaptar, ela gasta energia. E ela vai tirar as energias dos bulbos e das folhas. Então, geralmente, cai folhas, amarela folhas e desidrata um pouquinho, né? Então, em relação a isso aí, eu acho que era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, porque se eu continuar aqui, tem muita coisa para falar, e se eu continuar, o vídeo vai ficar enorme, né? A gente passou só por esse pedacinho aqui, eu já falei um monte, mas se vocês por acaso gostaram desse vídeo, gostaram desse estilo de vídeo andando pelo orquidário e dando algumas dicas aí em relação às orquídeas, né? Porque às vezes a gente vai andando, vai vendo uma coisa e outra, e aí eu já vou falando e a gente vai, né, dando as dicas aí. Então, se vocês gostaram, curte aí, tá? Vamos ver se a gente consegue 1000 likes nesse vídeo. Curte aí o vídeo, compartilhe com seus amigos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação e coloca aí nos comentários se vocês querem a continuação desse vídeo. Porque se vocês quiserem a continuação desse vídeo, pessoal, vocês vão colocar aí nos comentários. E aí amanhã eu vou estar fazendo, né, outro vídeo, continuação desse, falando um pouquinho das plantas dessa fileira aqui. Aí depois de amanhã a gente fala um pouquinho das plantas daquela fileira. Eu acho que fica bem legal, né? Um tipo diferente de vídeo aí, pra gente sair um pouquinho aí da rotina aqui do canal. Inclusive tem umas plantas floridas ali, que a minha intenção era mostrar elas no vídeo de hoje, né? Mas vai ficar pro próximo vídeo. Curte aí e coloca se vocês querem a continuação, tá? Dessas dicas aleatórias aqui em relação ao cultivo das orquídeas, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos. Fica todo mundo com Deus. E amanhã eu volto aqui, né? Com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um beijão. Ó, a visão geral do orquidário. Tá bem legal, né? Bastante plantinhas florindo. Logo, logo vai ter bastante vídeos aí mostrando florações. Então é isso, gente. Tchau, um beijão.